Grande amigo, tivemos alguns contatos no passado, já há uns, quantos anos, pastor? 3 anos, 4 anos já, nós nos conhecemos. Eu tenho ido algumas vezes à sua igreja, sempre que possível. Ele tem recebido o nosso pessoal lá, tem apoiado o trabalho e tem uma visão abençoada, porque ele acredita que a obra missionária é uma prioridade para as nossas vidas. E eu gostaria de orar com ele. Ele percorreu em torno de 900 quilômetros para estar conosco. Não mediu esforço para isso, para compartilhar aqui dos desafios e do que Deus tem feito. E eu queria abençoar a vida dele nesse instante. Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida do teu servo, que o Senhor possa abençoá-lo e usá-lo de maneira poderosa, como o Senhor sempre faz com aqueles que te servem, com aqueles que temem o teu nome e com aqueles que se escondem atrás da sua cruz. Ó Pai, que se rende aos seus pés. Que o Senhor use o pastor nesta noite, de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém, Pai. Fique à vontade, pastor. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui com os irmãos, conhecer mais parte do rebanho do Senhor. É muito bom estar ali hospedado na casa do pastor, da irmã Esther. Fico muito feliz com o projeto da Casa Lar. Fui lá hoje, um projeto maravilhoso, está no coração do Senhor. E por essa igreja, uma igreja nova, uma igreja bonita, e onde nós vemos que, eu vou falar isso como que uma mensagem profética, que essa igreja, a partir dessa conferência missionária, ela vai... Nunca mais ela será a mesma, pastor, em nome de Jesus. Que essa conferência esteja marcando a história dessa igreja, a história da sua vida, em nome de Jesus. Talvez em termos de missões eu seria o menor aqui para falar. Eu tenho amor à missão, só o que eu tenho para falar. Tem missionários aqui com experiência, o pastor Marcelo, outros missionários. A experiência que eu tenho no campo é que eu fui visitar a base no Paraguai e passei uns dias lá com o Serginho, que está ali, e comemos lá, como chama? Chipa, Paraguai. Mas o meu coração já está no mundo inteiro, porque Jesus Cristo ama todas as nações e eu entendi isso. E é bom compartilhar com os irmãos. Eu gostaria de saber quantos irmãos aqui estiveram aqui na conferência ontem, à tarde, à noite, hoje de manhã, hoje à tarde, e estão agora aqui. Quantos? Levanta a sua mão. Olha, são poucas pessoas, mas amém. Na próxima vez os irmãos venham, façam o possível para vir. Os irmãos perderam muito. Se eu fosse embora agora, antes de falar nada, eu já tinha aprendido demais. Foi uma bênção para mim estar aqui. E eu quero deixar um texto da palavra muito conhecido em João, no Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 24. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 12, verso 24, que diz o seguinte: todos encontraram? Se você puder ficar de pé um instantinho.
Amém. Diz assim a palavra: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Amém? Amados, nós já oramos pela mensagem, pelo pastor. Ore por esse irmão que está do seu lado aí. Põe a mão no ombro dele e diga: Senhor, fala com meu irmão. Enche o coração desse meu irmão, Senhor, nessa noite com a tua palavra. Fale, a sua oração vai fazer diferença. Feche os olhos e diga: Senhor, abençoe esse irmão. Deus, esse irmão veio aqui ouvir a tua palavra, Senhor. Não veio ouvir o pastor Wagner, veio ouvir a voz do teu Espírito, Senhor. Senhor, quebra as barreiras, Senhor, coloca um exército de anjos ao redor dessa igreja, Senhor. Desfaz toda a seta do maligno, todo impedimento, Senhor, para que a tua palavra possa fluir nesse lugar, ó Deus, porque nós cremos no Deus vivo, no Deus poderoso, Senhor, naquele que fala, naquele que age, naquele que ama as nações, naquele que ama essa igreja, naquele que ama esse meu irmão que está aqui do meu lado. Deus, que esse coração esteja aberto, Senhor, para ouvir a tua palavra, que é poder de Deus. Ai, nós te pedimos nessa noite, fala, Senhor, ao nosso coração. Nossa alma tem sede de ti, Senhor. Fala, Deus, usa-nos, ó Pai. Nós nos colocamos diante de ti para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Para aqueles irmãos que não estiveram aqui ontem, ou não estiveram hoje pela manhã, ontem foi iniciada essa conferência falando sobre um pouco da igreja como o melhor investimento em missões. Foi mostrado a janela 1040, onde se concentra a maior população de povos não alcançados, onde se encontra o maior índice de pobreza, e vamos dizer também de pobreza espiritual, pessoas que não conhecem, pessoas que às vezes nascem, crescem, casam, morrem e nunca ouviram falar que Jesus Cristo é o Senhor. Falamos também dos povos ainda não alcançados. Foi falado pelo pastor que ainda dos 24 mil povos, 8 mil povos não foram ainda alcançados. À noite o pastor Calil nos traz uma mensagem de despertamento que estava, quando o Espírito Santo do Senhor falava à igreja, a uma das 7 igrejas na Ásia Menor, aí falava ali sobre a necessidade de que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, e ele falava diretamente a uma das igrejas, a igreja de Sardes, e ele estava contando e nos desafiando para que a igreja pudesse viver dentro do propósito do Senhor, para que a igreja não desviasse, não saísse fora do projeto de Deus para a igreja, e que ele estava também dizendo do seu trabalho com os povos árabes, e ele dizendo que os povos árabes, que são muitos muçulmanos, que adoradores de Alá, estão dispostos a amarrar ali dinamites em seus corpos e irem e se explodirem lá em causa de Alá e Maomé, um profeta morto. Ele nos desafiava se a igreja do Senhor está preparada para isso, se alguém está preparado aqui para morrer por causa do amor de Cristo e do Evangelho. E ele dizia: como está a nossa vida espiritual? Nos chamou a atenção para vivermos uma vida
espiritual, verdadeira, sincera diante do Senhor. E o pastor Calil nos mostrou também que ali na igreja de Sardes, na igreja da Ásia Menor, tinha pelo menos 3 tipos de povos. Não sei se você gravou, mas ali tinha um povo enganado, segundo o que o Espírito Santo falou a ele e o que ele trouxe para nós. Ali na igreja de Sardes tinha um povo que era um povo enganado, que a Bíblia dizia assim, conhecendo as obras daquele povo, e de que tinham nome de que estavam vivos, mas estavam mortos. Era um povo que achava que era, mas não era. Era um povo que achava que tinha, mas não tinha. Era um povo que achava que servia, mas não servia. Era um povo que achava que era adorador, mas não era adorador. Era um povo que tinha nome, mas não era. Que achava que estava vivo, mas estava morto. E também o pastor nos chamou a atenção ontem para um grupo de povos ali, que são chamados pessoas que estavam caídas, quer dizer, pessoas que estavam vivendo a história do passado. Pessoas que foram abençoadas no passado, e muitas vezes a igreja do Senhor tem vivido com as bênçãos passadas. Olha, no passado nós fomos isso, no passado nós fizemos isso, no passado Deus agiu assim, no passado Deus me usou assim, no passado eu fui uma bênção, mas e hoje? As bênçãos do passado não servem mais, servem como experiências, mas não podem, nossa vida, a vida da igreja, ser movimentada, ser impulsionada pelo passado. Ah, no passado eu ganhei tantas almas para Cristo, mas foi o passado. Você ainda está aqui hoje, Jesus Cristo conta com você. E o pastor mostrou que na igreja de Sardes tinha aquelas pessoas que estavam vivendo daquilo que bênçãos passadas. Mas ele mostrou também ali que na igreja de Sardes tinha um povo que não se contaminaram as suas vestiduras ou as suas vestes, mas antes tinham lavado no sangue do Cordeiro e tinham vestes brancas e estavam preparados para morar na glória. E nós somos desafiados. Nós, quando vimos os povos muçulmanos dispostos a dar a sua vida por uma mensagem que não é real, como a mensagem de Maomé, nós ficamos desafiados e preocupados. Senhor, o que eu estou fazendo como cristão? Será que eu estou pronto a dar alguma coisa, Senhor, para que a sua causa seja levantada? Hoje pela manhã, a irmã Dayana já falando no trabalho da Espanha, uma coisa que eu deixei bem anotado e bem claro aqui, aqui na Espanha, a irmã dizia que em muitos lugares não existem nenhuma igreja, em muitos lugares na Espanha não existe nenhum cristão, e no mínimo 13 milhões de pessoas precisando de ouvir o Evangelho. É um desafio. A Espanha é um desafio. Logo o pastor Marcelo falou que Portugal também é um desafio. Toda a África é um desafio. A Ásia é um desafio. E nós ficamos preocupados. Quando o missionário, então, Moza, trouxe a palavra do Níger, ele mostrou povos como os tuaregues, senhores do deserto, que precisam de alguém que os alcance. Ele mostrou povos como os tubus, os fulas. E ele mostrou a dificuldade do missionário em alcançar aqueles povos, porque é a dificuldade da língua, a dificuldade de se adaptar aos costumes daqueles povos, se adaptar à convivência, como de repente entrar numa região com muito calor, como ele dizia, em ter que morar como eles moram nas barracas, ou estar ali convivendo com aquela dificuldade de língua, com as aranhas, com ali os escorpiões e com todo aquele tipo de situação difícil que muitas vezes nós não queremos abrir mão do nosso conforto, da nossa casa, para estar ali, mas que o missionário, estando ali, ele tem que se adaptar àquilo ali.
diferenças culturais. O missionário tem que se adaptar. E o irmão missionário também disse sobre a necessidade ou a facilidade dos projetos sociais que podem trazer permanência ou facilitar a permanência do missionário ali. Quer dizer, o missionário que vai para aquele povo, ele não vai tão somente pregar o evangelho, porque ele não pode abrir em muitos países uma igreja, ele não pode pregar na praça, ele tem que fazer alguma coisa para atrair a atenção do povo, ele tem que investir no social. Aquele povo que tem uma carência espiritual, tem também uma carência física, material, e o missionário muitas vezes tira do pouco sustento que ele tem para compartilhar, para dar pão, para dar alimento àquelas pessoas que estão ali, porque o missionário, ele tem que, acima de tudo, amar aquele povo. E o irmão missionário então citou para nós algum desses trabalhos, como poços artesianos em um lugar em que não existe, ou quase não existe, ou a água é muito escassa. E se o missionário entra com um projeto social, como poço artesiano, como ali a alimentação, uma forma de ajudar, cuidado com os animais, nós vimos que tudo isso é um trabalho que o missionário precisa desenvolver no campo. Amados, é um desafio. E por fim, o missionário deixou também um grande trabalho, que é o apoio aos cristãos que deixaram o islamismo. Você já leu o que é deixar o islamismo numa cultura islâmica? O missionário colocou aqui hoje muito bem claro para nós: deixar o islamismo em um país ou uma cultura islâmica é o mesmo que entregar a sua cabeça para ser cortada. É o mesmo que dizer: eu estou pronto a morrer por Cristo. Servir ao Senhor em um país fechado, em uma cultura islâmica. Eu estava lendo um livro um dia desse, de um pastor que depois de 40 anos que ele deixou o islamismo, ainda a sua família estava procurando, perseguindo para matá-lo. E ele vivia na incerteza, ele vivia mudando de região para região, para que pudesse sair dessa perseguição. Eu li há poucos dias também de muitas mulheres, esposas de pastores, e eu me lembro muito bem da história de uma delas, esposa de um pastor que era no islamismo, se converteu a Cristo, e de repente passou 21 anos na cadeia, porque estava pregando o evangelho no seu país. Passou 21 anos na cadeia, e a sua esposa passou 21 anos esperando que ele voltasse e cuidando dos filhos. E agora, quando nós lemos o texto onde Jesus fala que se o grão de trigo cair na terra e ele não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, meu irmão, ele dá muito fruto. E Jesus estava se referindo a ele mesmo. Quando ele dizia esse texto, ele estava se referindo a ele mesmo. Olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Jesus estava falando a ele mesmo, porque ele como um grão de trigo, mas haveria de morrer, e morreu lá na cruz do Calvário, mas aqui estão os frutos do Senhor, e no mundo inteiro esses frutos têm chegado, porque o grão que é Jesus Cristo morreu, mas a morte do Senhor e a sua ressurreição ao terceiro dia tem dado vida a todos aqueles que nele creem, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, todos aqueles que creem que aquele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e tem preparado para nós a morada eterna. Se você crê, meu irmão, que o grão de trigo morreu, mas ele fez a diferença, porque ele nos resgatou do nosso pecado, porque ele nos trouxe da escravidão, porque ele abriu a nossa visão, ele nos deu entendimento, ele nos deu um novo nome, nos deu uma nova esperança, nos deu uma nova nação, e nós vamos morar com ele ali na glória.
E eu creio nisso, por isso que eu estou aqui nessa noite. Eu creio que o grão de trigo fez a diferença na minha vida. Eu creio que o Senhor morreu, mas Ele morreu para transformar a minha vida e transformar a sua vida. E a esperança desses povos, a esperança desse mundo, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus Cristo então dizendo a ele, dele mesmo, olha, se o grão morrer, ele dá fruto. Já pensou em plantar um grão? Quem já trabalhou aqui com plantação, planta-se uma semente. Se aquela semente não morrer, ela não brota, ela morre, ela murcha, ela começa depois a se abrir, e lá de dentro começa a sair uma esperança, um galinho, e aquele galinho vai se tornar uma árvore, aquela árvore vai se tornar uma árvore maior, e daquela árvore vai sair muitos frutos. E eu estou, meu irmão, alicerçado nessa árvore, que é da raiz de Davi, chama-se Jesus Cristo. Eu estou fincado nessa árvore, enxertado nessa árvore. Nós não tínhamos direito, mas nós somos enxertados nessa árvore. E agora, nós que não tínhamos frutos, podemos produzir frutos, porque a árvore é boa, é Jesus Cristo. Nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos esperança, não tínhamos nada a oferecer. Mas Jesus veio e cortou aquilo que era ruim na nossa vida, enxertou na sua raiz, e agora você pode produzir, agora você pode dar fruto. E quando Jesus dizia dele mesmo que ele haveria de morrer, para que pudesse dar fruto, ele ainda no versículo seguinte, ele fala a nós, ele fala a mim e fala a você. Preste atenção o que o Senhor fala. Olha, primeiro ele disse, na verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Mas quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Quem nesse mundo aborrece a sua vida, vai guardá-la para a vida eterna. Mas quem ama a sua vida mesmo, vai perdê-la aqui. Perder a sua vida, meu irmão, Jesus está te convidando a ser discípulo. Jesus está te convidando a ser um seguidor verdadeiro. Jesus está te convidando a aborrecer a sua vida. Aborrecer quer dizer amar menos. Jesus está dizendo, meu irmão, ame menos a sua vida. Para de viver só em função de você mesmo. Já pensaram que na nossa oração, nós fazemos assim, Senhor Jesus, me dá isso, me dá aquilo outro. Senhor, abençoa a minha casa, abençoa o meu emprego. E de 100 palavras, 99 é direcionada para mim. Jesus está te convidando, então, a aborrecer a sua vida. Meu irmão, se você amar a sua vida, você vai perdê-la. Veja como é diante do Senhor. Isso é convidar-nos para sermos discípulos do Senhor. Olha, e lá no texto de Lucas, capítulo 14, no versículo 33, Jesus vai falando mais forte um pouco. Ele diz assim, olha, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Quem não renunciar é deixar, renunciar é dar prioridade ao Senhor. Quem não renunciar ao quê? A tudo que tem, tudo, não pode ser meu discípulo. Então, amado, para ser discípulo de Jesus, não tem esse negócio de ficar apegado ao meu carro, o meu casaco, a minha casa, a minha vida. Não, não tem vida, a minha vida é do Senhor.
Amém? Quantos aqui estão dando já a sua vida para o Senhor? Levanta a mão, diga aleluia. Olha lá, os irmãos falaram, hein? Dar a vida para Jesus tem um custo. Ser discípulo tem um custo. Ser discípulo é seguir o Mestre, é fazer o que Ele mandou. E no versículo 26 do capítulo 14 de Lucas, ele diz também assim, olha, se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Tem discípulos do Senhor aqui? Quantos são? Levanta a mão. Como diminuiu? Não, irmãos, tem quantos são discípulos do Senhor aqui? Levanta a mão, diga amém. Vai diminuindo os discípulos. Amado, você é discípulo do Senhor? O Senhor te convida então a aborrecer a seu pai, aborrecer a sua mãe, aborrecer a sua esposa, aborrecer a seu filho, aborrecer a sua filha. Pastor, mas como eu vou aborrecer minha mãe? Eu gosto tanto da minha mãe, eu gosto tanto do meu pai, eu preciso respeitar meu pai. Amado, o que a palavra está querendo dizer aqui, aborrecer é amar menos. Olha, se você não amar menos o seu pai, menos a sua mãe, menos o seu filho, menos o seu irmão, menos a sua casa, aqui nem falou de casa, nem de carro, porque isso aí no contexto de Jesus, negócio de carro e casa nem existia. Ele estava falando daquilo que está mais próximo de nós, aquilo que estava bem pertinho de nós, que é filho, né? Que é mãe, que é pai, que é irmão, porque nós damos muito valor à casa, carro, enquanto não tem necessidade. Mas se o seu filho estiver no hospital e precisar de vender o carro, vender a casa, vender tudo, você vende tudo para salvar a vida do seu filho, não é verdade? Amém? É verdade, nós fazemos isso. Então o contexto aqui já não está nem falando esse negócio de material, está falando de pessoa. Porque, meu irmão, amar menos o meu filho e amar mais a Jesus, amar mais a causa do Senhor, amar aqueles povos que estão lá fora, amar aquelas pessoas que ainda não ouviram o Evangelho, é muito difícil. É muito difícil, porque nós somos apegados. Eu vou contar para vocês uma história. Antes, eu já era convertido. Eu fui na casa de um pastor, amigo meu, e esse pastor estava me contando uma história. E ele contava a história assim: olha, tem um moço aqui no bairro que é crente. Deus estava chamando ele para o ministério. E esse moço estava endurecendo o seu coração. E Deus foi falando, esse moço foi endurecendo o coração. De repente, sabe o que aconteceu? Deus permitiu e tirou o filho desse moço. Eu olhei para aquele pastor e falei, mas que moço do coração duro, hein? Mas que homem, hein? Será que ele não ama Jesus o tanto suficiente para servir ao Senhor na obra? E naquele intervalo, daí para cá, o Senhor começou a falar no meu coração. E começou a me chamar para o ministério pastoral. Irmãos, eu era comerciante. Eu era dono de ótica. Eu estava bem. Eu tenho amor ao comércio, até hoje eu gosto do comércio. E Deus me chamando para ser pastor. E tem alguém aqui na igreja que os irmãos conhecem como tímido? Aquela pessoa que não fala nada na igreja, que não conversa, até para orar ele se esconde, né? Eu era mais tímido do que esse irmão. E Deus falando comigo que ia me chamar para o ministério. Eu falava, Senhor, o que eu vou fazer no ministério? Falar o quê? Quando eu fui ser ordenado, o pastor me chamou, me convidou a ser ordenado, e essa irmã hoje é membro da minha igreja,
A gente estava na igreja onde eu fui ordenado, hoje ela está comigo, coordena a creche, a coordenadora da creche que nós temos. Quando o pastor me convidou e falou com a igreja que ia me ordenar pastor, essa irmã deu aquela risadinha assim, tampando a boca e falou: o que esse homem vai fazer no ministério? Então eu estava desacreditado. Eu mesmo não acreditava que eu pudesse algum dia ser pastor, porque a gente não acredita, é milagre. De repente Deus começou a falar comigo em ministério, e eu falava: não, Senhor, não está falando comigo não. Eu ia numa conferência ou num congresso como esse aqui, ou como mais pessoas do que essa. Deus, irmãos, eu fui numa conferência uma vez, não sei se o irmão crê, se não crê, aconteceu comigo. Deus levantou o pregador para falar comigo em profecia. Minha esposa estava orando: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, fala com esse homem que tem o coração duro, a cabeça dura, é todo duro. E ela já não aguentava mais de tanta oração, e ela estava orando. De repente Deus usa aquele moço para falar comigo. Era mais de 1000 pessoas, era na escola, e Deus confirmou no meu coração aquela fala. E assim que ele falou, eu falei com a minha esposa indo para casa, a gente estava no carro, eu falei com ela: ó, Deus falou comigo, você ouviu? Aí ela falou: glória a Deus, falou, amém, Deus falou com você. Aí tudo bem. No outro dia, eu falei assim: bem, mas tinha mais de 1000 pessoas lá, como Deus ia falar comigo? De repente ele falou com outro, e eu estou achando que é para mim. Ah, Deus não falou comigo não. E fui levando, irmãos, fui levando, e eu estava amando mais a minha vida, eu estava amando mais a minha causa, eu estava amando mais o meu comércio, eu estava amando mais o meu eu, e eu queria realmente ter dinheiro. Quem não quer? Se alguém aqui não quiser, não tem problema, doa tudo para missões, né? Se alguém não quiser, né, eu não quero mais nem ver dinheiro, não tem problema, já deposita o pagamento direto no caixa de missões, vai sustentar o missionário. Mas eu estava amando mais, não é pecado ter salário e ter um bom pagamento não, irmãos, mas eu estava amando mais a minha vida, mais o meu comércio, mais o meu eu, do que a obra de Jesus. E o que o Senhor falou? Quem não aborrecer pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Você quer ser discípulo de Jesus? Amém? Está disposto a amar menos todas as coisas e amar mais a Jesus? Amar menos. Amados, e eu continuei endurecendo o coração. Deus me deu um filho, e eu coloquei o nome desse filho Jonatas, que quer dizer dádiva de Deus. Um dia eu abri a palavra e falei com Deus: Deus, fala comigo, o que o Senhor quer para mim? Deus me mostrou, através de Jonas, que o Senhor mandou Jonas lá em Nínive. Jonas fugiu para Tarsis. Depois de entrar ali em desobediência, caiu ali no mar, no ventre do peixe, caiu lá em Nínive, então, todo babado, foi dentro da vontade do Senhor, todo melado. Eu imagino que Jonas estava lá, né, fedorento, ninguém chegava perto dele, 3 dias e 3 noites dentro do peixe, irmão. Mas ele pregou o que Deus queria, pregou o arrependimento. Só que Jonas foi lá para o alto e ficou olhando. Eu quero ver agora a destruição desse povo. Eu quero ver se Deus vai tocar fogo nesse povo e vai queimar tudo. Só, amado, que a mensagem de Jonas alcançou aquele povo. A mensagem de Jonas, ela impactou aquele povo, e desde o rei até o menor, todos se humilharam. Mais de 120.000 pessoas se humilharam, se prostraram diante do Senhor e reconheceram que Ele é o Senhor. Jonas ficou todo alegre, não ficou?
Ficou ou não? Jonas ficou lá. Senhor, por isso que eu não queria vir pregar. Eu vinha pregar. Eu sabia que o Senhor é misericordioso, é amoroso, e ia perdoar esse povo. E agora, Senhor, Jonas começa a reclamar. Até esse pé de abóbora que está aqui me tampando, o bicho já veio aqui, feriu a rama da raiz, o sol bateu, já acabou com a rama, e eu estou aqui padecendo nesse sol, e o povo lá sendo abençoado pelo Senhor. E o Espírito Santo foi ministrando isso na minha vida. Deus falou com Jonas: Jonas, você está irado, reclamando de um pé de abóbora, uma aboboreira, um ramo, Jonas, que nasce, cresce, morre mesmo. Você está reclamando, é razoável a sua ira? Eu imagino que Jonas era mais ou menos igual eu, e ele falava assim: é razoável sim, Senhor, eu estou no sol. Aí o Senhor falou: Jonas, se você acha que é razoável você ter amor a essa aboboreira, quanto mais eu não deveria ter amor a mais de 120 mil almas que se arrependeram, que se prostraram. Jonas, como eu não deveria amar aquele povo? E o Espírito Santo foi falando no meu coração: Wagner, é razoável a sua ira por causa do seu filho que morreu? E eu: é razoável, Senhor, era meu filho. E o Senhor fala: pois então, o seu filho nasceu, o seu filho viveu 49 dias, mas o seu filho está comigo, ele está no lugar seguro. Mas eu tenho milhões de almas lá fora, e eu preciso de você para ir lá falar com eles que eu os amo. E eu disse naquele dia: Senhor, eu estou aqui, Senhor, me perdoa, Senhor, a minha ignorância. Senhor, eu quero amar menos o meu filho, eu quero amar menos a minha esposa, eu quero amar menos o meu pai, menos a minha mãe, Senhor, porque eu quero que as nações sejam alcançadas pelo Senhor, ó Pai. Eu poderia estar hoje numa empresa, eu poderia estar ganhando dinheiro, eu poderia ser comerciante, mas eu não quero, Senhor, eu quero falar que o Senhor ama as nações. Eu quero falar, Senhor, que não tem nada melhor do que servir a Ti como Salvador. Eu quero falar, Senhor, que o Senhor me mostrou o quanto o Senhor ama cada alma. Eu vim lá hoje, na casa lá, eu senti o amor por aquelas crianças. Eu falei: Senhor, o Senhor ama essas crianças como o Senhor me ama. E ó Deus, faz-nos então, Senhor, discípulos. Porque se nós não formos discípulos, Senhor, nós vamos nos envolver com tanta coisa. Nós vamos nos envolver com as coisas daqui. Nós vamos ficar tão presos a essa coisa material. E quando falarmos em missões, Senhor, nós vamos achar que dá uma ofertinha e resolver o problema, acabou a nossa dor de cabeça. Deus faz-nos discípulos, porque o discípulo sente aquilo que o mestre sente. E quando o Senhor olha para uma alma, quando o Senhor olha para uma nação, quando o Senhor olha para um povo, quando o Senhor olha para a situação do mundo, o Senhor está amando aquele mundo, aquele povo, aquelas pessoas. E Deus quer discípulos aqui nessa noite. Nós podemos morrer também, como um grão de trigo, irmãos. Nós podemos morrer nessa noite, ou morremos quando recebemos a Jesus como nosso Senhor. Eu quero morrer, Senhor, para esse mundo. Eu quero viver para o Teu reino, Senhor. Deus está à procura de discípulos aqui nessa noite. Deus está à procura de pessoas aqui dispostas a amar menos a você mesmo.
Irmão, quando eu era empresário, eu vivia apertado. Não sei se os empresários que estão aqui sabem disso. O empresário nunca está folgado, está sempre apertado. Depois que eu entreguei, eu vivo pela obra, vivo do ministério. Foi uma luta, irmãos. Não é fácil, mas Deus me chamou. Deus tem me sustentado. Eu vivo melhor do que eu vivia na minha loja. E eu vivo fazendo a obra do Senhor. Eu entendi que se eu quiser ganhar a minha vida, eu vou perdê-la aqui nessa terra. E se eu não perder a minha vida aqui nessa terra, eu não vou ganhá-la na eternidade. Fica de pé um instante. Amados, tem milhares de almas nesse instante morrendo e indo para o inferno. E nós estamos amando mais a nós mesmos, mais a nossa casa, mais a nossa família, mais o nosso negócio, mais os nossos filhos, do que ao Senhor e a sua obra. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor me deu casa, filho, esposa, esposo. O Senhor me deu morada, me deu roupa. O Senhor me deu tudo, mas eu quero amar menos isso, Senhor. Eu quero amar mais as nações, Deus. Senhor, eu quero investir naquilo que é eterno, Senhor. Senhor, eu quero investir naquilo que vai prevalecer, vai vencer, Senhor, esse mundo. Fale com Deus. Faça a sua oração com o Senhor agora. Faça a sua oração. Fale, Senhor, eu quero ser discípulo. Senhor, o discípulo não tem vontade própria, Senhor. Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade, Senhor. Senhor, me ensina a amar menos a minha casa, Senhor. Senhor, me ensina a amar menos, ó Deus, a finança. Deus, me ensina, Senhor. Eu quero te amar mais, Senhor. Eu quero ser seu discípulo. Eu quero abrir mão do conforto, eu quero abrir mão do meu eu quero abrir mão dos meus conceitos, eu quero abrir mão das minhas propostas, para viver o que o Senhor tem para mim, Senhor. Fala com o Senhor, meu irmão, fala à igreja do Senhor. Fala, Deus, eu tenho sido egoísta. Deus, enquanto milhares de almas estão lá morrendo, Senhor, eu tenho cobrado tanto do Senhor, o Senhor já tem me dado tanto, eu tenho cobrado tanto, o Senhor me dá, e quanto mais o Senhor me dá, mais eu cobro. Senhor, o que eu posso te dar, Senhor? Dê a sua vida para o Senhor. Dê a sua vida para o Senhor. Eu sei que não são todos aqui que são chamados para ir, é claro. Aqueles que vão precisam daqueles que ficam, e aqueles que ficam precisam interceder e precisam contribuir com aqueles que vão. Mas a obra missionária não é só feita de contribuição, mas é feita de amor às almas que estão se perdendo, amor aos povos não alcançados. Diga, Senhor, eu quero amar esses povos. Senhor, eu quero amar os povos dentro da janela 1040 que ainda não te ouviram, Senhor. Senhor, eu quero amar, ó Deus, aqueles povos muçulmanos que têm, Senhor, coragem para se amarrarem a um colete de dinamites e se explodirem em prol de uma causa, de um profeta que está morto. Mas se ele ouvir que o nosso profeta está vivo, Senhor, certamente ele vai te amar mais, ó Pai.
E eu quero amar essa alma, Deus. Eu quero amar, Senhor, os povos lá na África. Quero amar os povos lá na China, na Ásia. Quero amar as tribos indígenas, povos que têm, Senhor, crido em deuses no hinduísmo. Senhor, eu quero amar esses povos, porque quando o grão de trigo caiu na terra e morreu e ressuscitou, Ele estava também amando esses povos. E eu quero amar, Senhor. Ensina-me a amar essas nações, ó Deus. Ensina-me a fazer algo por essas nações. Deus, que nessa igreja seja levantada, Senhor, uma multidão de pessoas, discípulos do Senhor, que amam essa causa, ó Pai. Eu os abençoo, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Pode sentar, queridos. Como ser feliz sem ter amor? Como ter a paz sem ter perdão? Como ser livre sem Jesus conhecer? Eis o clamor das nações. Deixe este clamor invadir teu coração. Olhe para o mundo, sinta a sua dor. Pense nos povos que perdidos estão, Sem acesso à verdade, sem salvação. Vejo em cada olhar o desejo de encontrar apenas um motivo para viver. Como poderá então viver assim? e como não chorar e sentir a dor Dos perdidos, cativos. Ah, que o amor de Deus transborde em nós E nos faça ouvir o clamor das nações. Ah, que o amor de Deus transborde em mim E me faça ir às nações. Eu quero ir, me faça ouvir este clamor, Senhor. Eu quero ir, Senhor. Ah,
Vem minha noiva, vem minha noiva, vem me encontrar, vem me abraçar, vem minha noiva, vem minha noiva. Vem minha noiva, vem minha noiva, vem me encontrar, vem me abraçar, vem minha noiva, vem minha noiva. Lindo noivo, meu lindo noivo, vim te encontrar, vim te abraçar, meu lindo noivo, meu lindo Jesus. Meu lindo noivo, meu lindo noivo, vim te encontrar, vim te abraçar, meu lindo noivo, meu lindo Jesus. Vem viciados, vem viciados, vem me encontrar, vou te libertar, te farei minha noiva, te farei minha noiva. Vem meninos de rua, vem meninos de rua, vem me encontrar, eu vou te abrigar, te farei minha noiva, te farei minha noiva. Vem prostituta,
te amar, te amar. te farei minha noiva, te farei minha noiva. Vem os enfermos, vem os enfermos, vem me encontrar, eu vou te curar, te farei minha noiva, te farei minha noiva. Vem os Wadabis, vem os Wadabis, vem me encontrar, eu vou te guiar, te farei minha noiva, te farei minha noiva. Vem os árabes, vem os árabes, vem me encontrar, eu sou o profeta, te farei minha noiva, te farei minha noiva. Vem os chineses, vem os chineses, vem me encontrar, eu sou Deus, te farei minha noiva, te farei minha noiva. Vem os judeus, vem os judeus, vem me encontrar, eu sou o Messias, te farei minha noiva, te farei minha noiva. Vem as nações, vem as nações, vem me encontrar, eu sou o Cordeiro, te farei minha noiva, te farei minha noiva.
Serianas, Suri Halamans. Não dizes, ainda há 4 meses até a ceifa. Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos para a ceifa. Igreja, levanta os teus olhos. O mundo clama pela palavra que você tem para dar a ele. Clamai, pois, ao Senhor da seara que vos envie ceifeiros. Mas os ceifeiros estão aqui, e a seara está lá esperando. Eu coloquei uma mensagem para a igreja no boletim dessa noite, falando da missão suprema, que missões é a suprema tarefa da igreja, é a minha tarefa, é a sua tarefa, meu irmão. Encaro a obra missionária como um grande desafio, um desafio que atinge profundamente o meu coração. Esses dias eu e pastor Wagner temos falado de uma só coisa: como nós queríamos estar lá. Como eu queria estar entre os tuaregues, entre os bantus, os fulas. Como gostaríamos de estar lá anunciando Jesus. Mas se Ele nos tem colocado aqui, é para que você ouça, meu irmão, que Ele tem te chamado a se levantar e olhar os campos brancos para a ceifa. Eles estão nas ruas através das crianças. Eles estão nas ruas através dos viciados, prostitutas. Eles estão na tua vizinhança, ao lado da tua casa. Eles estão dentro do teu lar. Teus filhos, teus irmãos. Eles estão na África, morrendo de fome. Eles estão no meio do deserto, adorando um Deus impossível, invisível, irreal. E você está aqui, sentado. A igreja brasileira vive o milagre de 5.000 conversões por dia. A nossa irmã dizia hoje pela manhã, na Espanha, uma igreja de 30 membros é uma mega igreja. Uma igreja como a nossa, que nós estamos aqui essa noite, em qualquer lugar da Europa, seria considerada uma super igreja. Há lugares que ainda não se ouviu falar do nome de Jesus. O nosso irmão que estava aqui hoje de manhã, ele falou para nós, o Momoza, dizendo que ele tem vontade de voltar lá. Ele evangelizou um tuaregue e ele não teve condições de completar a obra, ele teve que voltar por causa da enfermidade da sua esposa, e ele teve pela morte daquele homem que não aceitou Jesus ainda. Enquanto você pode ouvir domingo após domingo do amor de Deus, milhares, milhões estão morrendo sem Jesus. Enquanto hoje estamos aqui a falar no teu coração, e você pode abrir a Bíblia e ouvir da palavra de Deus, enquanto você pode louvar a Deus com as suas palmas, milhares, milhões estão indo para o inferno nessa noite. É por isso que, como pastor desta igreja, da Igreja Batista Unida da Graça, aqui em Santo André, Deus tem colocado no meu coração uma opção para esse ministério. Uma opção que não é uma opção, ela na verdade é uma imposição. Nós temos um propósito.
tornar Jesus Cristo conhecido e seguido, fazendo discípulos que se multipliquem em todo tempo e lugar. Mas, amado irmão, para fazer isso, você tem que ser um discípulo. Você tem que ser o trigo, o grão que vai cair e morrer na terra para poder germinar. Porque se ficarmos sozinhos, não vai adiantar nada. Não adianta esse templo tão bonito. Podemos construir atrás um grande edifício, podemos fazer grandes igrejas nesse país, e vamos fazer em nome de Jesus, amém? Mas eu não quero chegar na presença de Jesus e Ele perguntar assim: meu filho, eu te dei um rebanho, eu pus ovelhas no seu caminho, e o que você fez com elas? Eu não quero dizer para ele: oh meu Deus, eu apenas preguei, nós tivemos um bom coral, tínhamos um conjunto masculino abençoado, um feminino, tínhamos um louvor muito bom, nós tínhamos movimento jovem, nós tínhamos encontro de casais e de homens. E ele vai me dizer assim: filho, tudo bem, e daí? Eu vou dizer: mas nós tínhamos congregação no interior de São Paulo, lá no interior de Minas, nós mandamos alguns missionários para o campo. E ele vai perguntar de novo: e daí? Sabe o que eu queria responder para Jesus quando chegar lá no céu, irmãos? Eu queria dizer: Senhor, olhe lá para a igreja, vê quantos tuaregues foram alcançados, vê quantos fulas foram alcançados, vê quantos chineses, quantos hinduanos, vê a Europa sendo alcançada por uma igreja que te amou de verdade. Eu não sei o que você quer mostrar para Jesus, mas eu estou disposto a apresentar a Ele: Senhor, eis aqui uma obra do meu viver, eu fui e falei de Ti às nações. Deus tem colocado no meu coração um projeto novo, Ele tem falado cada dia mais alto, e nesse dia de ontem e de hoje, isso tem gritado dentro de mim: e se eu não falar, eu vou explodir. Eu quero começar um novo projeto nessa igreja, que vai se chamar Parceiros para a Colheita. E eu quero convidar hoje os primeiros parceiros para essa grande colheita. Mas para que essa colheita aconteça, eu preciso de plantadores, eu preciso de mantenedores, eu preciso de colheitadores, eu preciso de investidores, eu preciso de joelhos que se dobrem e orem noite e dia, eu preciso de jovens, moças, rapazes, homens e mulheres que queiram comigo ir. Eu quero me apresentar primeiro. Eu disse hoje para Jesus, eu chamo a minha esposa aqui, vem cá, Rafael, vem cá, Rafael. Ana Paula, cadê a Paulinha? Cadê a Paulinha? Vem cá, Paulinha. Eu disse hoje para Deus: Senhor, se o Senhor não levantar ninguém nessa igreja, eu e a minha família estão à tua disposição. Eu quero colocar a minha casa, esse é o meu tesouro que eu tenho, minha esposa e meus filhos. Tudo nessa vida que eu tenho vai acabar. Eu só tenho o amor da minha esposa, o amor dos meus filhos, e é isso que eu quis oferecer para o Senhor nessa noite. Eu quero colocar a minha vida. Se a igreja não quiser ir, se não houver ninguém aqui que queira investir ou ir, eu quero dizer para a igreja: eu estou me apresentando com a minha família como os primeiros a serem enviados. Mas eu espero que essa igreja que eu tenho aprendido a amar, ela faz parte do meu coração 12 anos. Ela está dentro de um projeto que Deus pôs na minha vida. Eu queria ver essa igreja responder
se os irmãos estão comigo, e se essa igreja está comigo, eu quero saber aqueles que estão disponíveis a serem parceiros dessa colheita. Não importa se é indo, se é contribuindo, se é orando, se é investindo. Se você quer ser, venha, meu querido. Aqui eu estou com a minha família. Nós estamos começando. E eu espero que haja outros que queiram vir também, ser parceiros dessa colheita que Deus tem tão grande, tão tremenda. Essas lágrimas não são falsas, meu querido. É verdade o que Deus tem colocado no meu coração. Em minha noiva, Aleluia. vem me encontrar, vem me abraçar, te farei minha noiva. Oh Deus, Te farei minha noiva. Vem minha noiva. Vem minha noiva. Vem me encontrar. Eu vou te enviar, te farei minha noiva, te farei minha noiva. Meu lindo noivo, queridos, meu lindo noivo, eu queria que você erguesse comigo uma oração. Erga suas mãos, faça a sua oferta da sua vida ao Senhor. Nações estão esperando por nós. Comece a orar pelas nações. Deus vai dar condições, dinheiro. Deus vai trabalhar, vai encher, vai ungir, restaurar. Oh, glória, Senhor. Senhor, eis aqui a nossa oferta. Eis aqui, Senhor, dessa igreja a oferta diante de Ti, ó Pai. Meu Sabes, ó Senhor, o desejo desse coração. Mas, Senhor, eu te peço que Tu faças uma mudança tremenda e radical. Ouve, Senhor, que toda enfermidade, que todo empecilho, que toda banalidade, Senhor, saia do meio da Tua igreja, Deus. Que tudo aquilo, Senhor, que seja mesquinho, que seja menor, de menor importância, Senhor, seja quebrado em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Ó Pai, sara, cura, transforma, renova, liberta, Senhor, capacita, Deus. Põe nas mãos dos Teus servos, ó Urialash. Meu irmão, se você está pedindo uma empresa para investir na obra do Senhor, toma posse agora, porque Deus quer te dar. Toma posse dela em nome de Jesus Cristo. Se você tem pedido dons para servir na obra do Senhor, tome a posse, porque Deus vai te dar em nome de Jesus Cristo. Ah, quando a igreja se rende aos pés do Senhor, nada pode barrá-la ou impedi-la. O inimigo tem tentado por muito tempo
nesses 12 anos, ele tem tentado travar essa igreja, mas ele não pode, porque Deus tem um plano, ele tem um plano e ele estabeleceu, e ele vai cumprir na minha e na sua vida também. O Senhor vai te usar poderosamente. Cada criança, cada jovem, cada irmão, cada irmã, creia em nome do Senhor Jesus. Deus está fazendo algo novo nessa igreja. Ouri halabashé, duri cantas nébias turialash, duri halamanas fericarnas ferish. O Senhor vos diz: jamais olhareis para trás. O dia que se chama hoje, esquece do passado. Olha por o horizonte, ergue os teus olhos. Muitos vos esperam nas ruas, nas calçadas, nas casas, nas vilas, nas cidades, nos portos, nos aeroportos, em onde fordes, o Senhor vos trará. Aleluia, glória a Deus. Hoje o Senhor começa a instalar o projeto que Ele tem para essa igreja. Hoje o Senhor começa aqui a fazer o plano que Ele tem para esse lugar. Quando o Senhor nos prometeu essa casa, Ele disse: eu trarei de longe, eu trarei de perto, eu farei encher esse lugar. Se você quer isso, meu irmão, comece a glorificar a Deus. Glorifique ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, Senhor, sobre a tua igreja, toma o teu povo, Pai, derrama nessa unção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Vim te abraçar, aleluia, glória a Deus. Pais, comece a consagrar os seus filhos. Comece a consagrar os seus filhos, porque Deus vai chamar muitos filhos neste lugar. Deus vai chamar muitos filhos e filhas neste lugar. Deus tem chamado a minha filha para a Arábia Saudita. Pode chamar o seu filho amanhã, hoje mesmo. Deus vai levantar casais aqui. Irmão, não se preocupe com o dinheiro. Deus vai mandar. Deus vai colocar na sua mão e nessa igreja o que ela precisar. Em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meu lindo noivo, meu lindo Jesus. Eu quero chamar aqui à frente os diáconos e os pastores dessa igreja. Todos os pastores e os diáconos. Pede licença, irmão. Nesse mar abençoado de gente, vem aqui. Em nome de Jesus. Cantas nébias turiadas. Vou chamar o pessoal do conselho missionário. Vem aqui na frente comigo. Os irmãos do conselho missionário, vem aqui até a frente. Quando nós começamos essa conferência no sábado, Deus havia colocado no meu coração que Ele tinha feito essa conferência para a igreja. Se irmãos notarem, alguns irmãos de algumas igrejas estiveram conosco, mas o que nós temos hoje à noite é a nossa igreja aqui, amém, queridos? E quando começou o culto, e eu sei que talvez a gente fique meio frustrado, convidamos 30 igrejas. 30 igrejas foram convidadas, não foram uma, duas ou três, 30. 17 pastores foram contatados pessoalmente, entregue convite de mão a mão.
Mas Deus tinha esse momento para a nossa igreja aqui agora. Deus tinha esse momento para nós. Você está aqui hoje porque Deus tinha esse momento para você, meu irmão. Nós estamos aqui com os irmãos, e eu quero dizer para os irmãos do Conselho Missionário, eu olho para isso tudo e digo o seguinte: eu quero dividir com vocês o fardo da responsabilidade. Tem um trabalho muito grande pela frente, tem muita coisa para fazer. Nós decidimos, cadê o pastor Marcelo? Nós decidimos começar a preparar a igreja. E nós começamos pelo Conselho Missionário. Vem cá, pastor Marcelo. Os irmãos têm passado por um curso de capacitação, abrindo visão. E nós estávamos decidindo fazer essa conferência para começar a mexer com a igreja. Olha que Deus arrumou para nós, Marcelo. Aleluia. No próximo trimestre, nós vamos estudar por 3 meses só sobre missões na escola dominical. Vamos aprender o que é missões. Vamos aprender juntos o que a Bíblia diz sobre missões. Vamos conhecer a obra missionária. Amém, queridos irmãos? A minha oração, que Deus vai abrir no seu coração um fogo tão grande por missões, que quando eu chegar aqui e dizer assim: irmãos, eu estou indo para missões, a igreja não vai ficar triste, ela vai dar glória a Deus, porque eu estarei indo como Igreja Batista Unida da Graça. Quando nós tivermos os filhos saindo daqui, eles vão sair não com bandeira de tristeza, mas de vitória e triunfo, por cada vida que será alcançada em nome de Jesus. E eu queria orar com os líderes dessa igreja. Com Deus tem levantado os irmãos para estarem conosco aqui. Cada um dos pastores, cada um dos diáconos. Os irmãos sabem que numa igreja batista, a Bíblia reconhece como 2 líderes espirituais, pastores e diáconos. E Deus tem nos levantado como líderes espirituais aqui. E eu queria orar neste momento. Eu queria que você, eu sei que está apertadinho, em vez de dar a mão, abraça o seu irmão, que fica mais fácil, mais quentinho, em nome de Jesus. Está até meio frio hoje. Vem cá, linda noiva. Desliga tudo, vem para cá também. Deixa aí, Pedrão, vem para cá. Desce todo mundo, pode descer os 2 daí também. Ela filma sozinha, não tem problema não. Os irmãos estão aí no fundo, vem também. Chega mais. Glória a Deus. Aleluia. Talvez o amigo visitante não está entendendo nada, mas não fica preocupado não. Deus não deixa a gente entender não, Ele faz mesmo. Amém, queridos? Glória a Deus. Isso. Amém. Glória a Deus. É o formato da cruz, é o que eu vi mesmo, eu entendi. Estamos aqui no formato da cruz, a cabeça, os braços e o restante do corpo aí. Amém, queridos? Isso não foi ensaiado, glória a Jesus. Amém, amados? Mas eu quero colocar uma coisa no vosso coração. Se você não leu, eu quero que você leia o que nós escrevemos aí. Eu coloquei o que vai no meu coração. Realmente, a obra missionária é um grande desafio. E o que os irmãos estão fazendo hoje aqui é aceitar um desafio. É um desafio financeiro, porque vamos precisar levantar dinheiro. É um desafio de oração, porque vamos ter que orar muito mais. É um desafio de trabalho, porque vamos ter que fazer muito mais do que pensamos em fazer. E eu sei que você está disposto mesmo a assumir esse compromisso. Nós sempre aprendemos em convenção missionária que tem 2 coisas. Tem o envolvido e tem o comprometido, que é a história da galinha e do porco, né? No café da manhã do americano tem ovos e bacons, né?
A galinha é envolvida, ela deu os ovos, mas continua vivinha lá, né? Se envolveu, ela deu os ovos. Mas o porco, né? Ele é o comprometido, ele morreu para dar o bacon, né, do café. E nós precisamos hoje entender que Cristo morreu, Ele se comprometeu com essa obra quando morreu por mim e por você. A igreja pode ter coral, pode ter conjunto, pode ter congregação, pode ter todos os trabalhos que tiverem, mas se ela não fizer a obra missionária, ela não será uma igreja verdadeira, uma igreja completa. E é isso que nós queremos ser aqui. Eu disse ao Senhor: Senhor, a última coisa que eu quero fazer no meu ministério é fazer da minha igreja uma igreja verdadeiramente missionária, onde ela realmente possa fazer essa obra. Amém? Vocês estão comigo, amém? Amém. Vocês querem realmente esse trabalho? Amém. Estão dispostos a pagar esse preço? Amém. Então nós vamos orar agora. Eu quero convidar o pastor Wagner. Vem cá, meu amado. Posso dizer meu amigo já, em nome de Jesus. Eu quero que ele ore conosco, por essa igreja. Ele que também vem lutando com a sua igreja lá. Eu sei que Deus tem dado um impacto lá. E eu queria que ele orasse por nós, juntos nessa noite, para que Deus fizesse dessa noite um marco nessa igreja. Ó Deus, nos curvamos diante do teu altar, Senhor. A tua igreja, Senhor, disposta a amar, Senhor, menos todas as demais coisas, e amar mais a ti, Senhor, nessa noite. Queremos dar prioridade ao Senhor na nossa vida, Senhor. A tua igreja se prostra com sinceridade diante de ti nessa noite, Senhor. O teu servo que o Senhor tem levantado nesse lugar, Senhor, se prostra diante de ti com sinceridade. Deus, eu quero então, como ministro do Senhor, como sacerdote do Senhor, ministrar, Senhor, então a nova etapa, uma nova unção sobre essa igreja, um novo mover do teu Espírito, Senhor, e queremos ministrar, ó Deus, a salvação de almas em todas as nações, vindas do trabalho dessa igreja, Senhor, que daqui saia missionários, saia missionárias, saia pessoas comprometidas com a tua obra, e que o inferno seja abalado, e que Satanás seja derrotado, no nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, toma cada coração, cada propósito aqui, levanta discípulos mesmo, como o Senhor tem levantado nessa noite, para a derrota do nosso inimigo, Senhor, e faz, ó Deus, maravilhas. Cura os enfermos nessa igreja, levanta os abatidos, liberta os cativos. Senhor, que essa igreja seja uma igreja modelo aqui nessa cidade, nesse estado, nesse país, para que a glória seja dada ao Senhor. Nós oramos e abençoamos o conselho missionário, abençoamos o corpo de diáconos, abençoamos o conselho ministerial e cada membro dessa igreja, Senhor. Que essa noite seja uma noite especial na vida de cada irmão e cada irmã que está aqui, que nunca mais, Senhor, eles se esqueçam desse compromisso que eles fizeram com o Senhor, e que essa chama de missões não seja, Senhor, um momento, mas seja, Senhor, para toda a existência dessa igreja e para a glória do teu nome. Nós oramos abençoando essa igreja em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês podem sentar um minutinho, nós estamos chegando no final. Oh glória, aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.